Muito boa noite para você que está conectado conosco, ou você que está entrando, está se conectando aqui no nosso Webinar Summit RCM. Nós damos as boas-vindas a vocês diretamente aqui da SQL Brasil. Mas nós já temos aqui na nossa tela, nós estamos aí com o Ulisses, com o William, com o Tiago, com o Guilherme e com o Paulo. Ainda está faltando o Kleber Siqueira, que deve estar entrando aí, que é um nosso convidado especial, né, que nós convidamos para falar um pouquinho do início da SQL Brasil. Eu vou apresentar, vou pedir que entrem na tela aí todos os participantes que estão aqui. Nós temos 6 pessoas, os nossos 6 convidados estão aqui. Eu vou apresentar rapidamente cada um deles e depois eu vou passar a palavra a cada um para que conclua a sua apresentação e responda uma pergunta que eu vou fazer. Tá certo? Para cada um eu vou fazer uma pergunta diferente e nós estamos, assim, então, iniciando o nosso evento, né? Essas 6 pessoas são extremamente importantes no cenário da manutenção centrada em confiabilidade, são pessoas que têm muita experiência para compartilhar conosco. Eu me tornei consultor de RCM, né? Fizemos vários trabalhos, né? E estamos até hoje nisso. Então, eu tenho a confiança total na metodologia, né? O RCM, como alguém já falou aqui, ela forma você como um cara que entende o processo e entende de forma sistêmica, né? Então, isso ajuda muito, porque você começa a enxergar risco, você começa a enxergar consequências de falha. Por que você gasta tanto dinheiro numa manutenção, vamos dizer assim, tradicional, né? Que você, quando você faz o RCM, você começa a enxergar essas coisas e a melhoria de qualidade, ela é muito evidente. Eu lembro até hoje do meu primeiro treinamento, né, que eu fiz de facilitador de RCM, né, aliás, o primeiro não, né, o segundo, porque eu tinha feito de introdução, meu segundo treinamento, onde eu falei assim pro Denis, né, eu falei, Denis, cara, a gente estava conversando no momento do almoço, falei, Denis, cara, eu precisava saber da onde que você tirou esses padrões de falha, cara, da onde que isso veio, né, porque chega lá, coloca, né, uma falha aleatória, uma falha exponencial lá no final da vida. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, me explica de onde sai isso. O Denis falou assim para mim, assim, cara, deixa eu te falar, você não está preparado para essa conversa ainda não. Espera um pouquinho que vai dar certo. E depois disso, eu fui entender com o William lá na frente, né? Depois que a gente já tinha entendido como que isso aplicava, como que isso funcionava, eu fui conseguir entender como que tudo isso estava interconectado. Então, para mim foi fundamental aí a participação de vocês e todos esses projetos aí deram uma projeção para onde eu cheguei hoje. Eu acho que é muito importante o RCM disso. Ele não te prepara tecnicamente, ele te prepara para você desenvolver as suas soft skills, porque gerenciar um projeto de RCM não é técnico apenas. É você saber lidar com conflito, se comunicar de forma correta, saber tirar o que cada um sabe e trazer isso com o objetivo fim. Então, eu acho que o RCM não só te credencia tecnicamente, mas ele consegue te ajudar a desenvolver habilidades de soft skills. A minha experiência aí desses 26 anos na área industrial, né, tive a felicidade de trabalhar com o RCM, com a preditiva e com diferentes técnicas e ferramentas, mas eu trago o RCM como um grande pivô aí para poder ter realmente os resultados, né, pautados aí numa gestão centrada em confiabilidade. A gente se sente mais inteligente, né, quando a gente está fazendo o trabalho e a gente começa a entender os equipamentos. Então nós, como facilitadores, nós aprendemos muito das equipes e conseguimos agregar aquelas ações. E o interessante de conduzir grandes projetos é que, após alguns meses de projeto, a gente entende e pode discutir tecnicamente alguns itens que antes requereriam lá, sei lá, alguns anos de experiência. Mas o papel do facilitador
formado, né, pela SQL, formado por nós, para trabalhar com isso, vai ajudar a potencializar esse conhecimento. Então, o RCM é a base, como bem disseram aí vários, é a base para você ter esse conhecimento, é a metodologia que vai ajudar você a desenvolver todo esse processo. Em 96 conheci o Mowbray, dali para frente eu comecei a me preocupar com o conteúdo daquilo que os CMMS deveriam conter, porque eu também percebia que era muito escassa a informação consistente e, eventualmente, digamos, o que se praticava era decorrente de experiências práticas que muitas vezes não tinham consistência e esses ditos planos de manutenção eram, na melhor das hipóteses, as sugestões dos fornecedores, né, dos fabricantes, etc. Então, quando eu tomei conhecimento lá naquela palestra do Mowbray que ele tinha uma estrutura metodológica, conceitual, para desenvolver planos de manutenção. Bom, esse plano de manutenção ficou sempre uma espécie assim de uma pedra no caminho, né? Porque quando se falou plano de manutenção, o negócio caiu no colo do departamento de manutenção, sendo que, na verdade, nós estamos falando de planos de confiabilidade, o que estende um pouquinho mais a esfera de ação conceitual daquele estudo. E aí caiu no departamento de manutenção, que, em geral, é um departamento que está dentro da esfera operacional da companhia, da parte organizacional de operações, e dentro de uma estrutura de gerenciamento assim muito média, né? Média para baixo. Então, com isso, digamos, você tem uma dificuldade de acessar os níveis mais altos e os níveis estratégicos da empresa, que são aqueles que definem o que a empresa vai fazer nesse ano, no próximo ano, nos próximos 5 anos, etc. Incluindo na área de engenharia. E na área de engenharia dos ativos físicos, que são os ativos que, digamos, produzem o bem que a empresa produz e faz com que ela subsista e possa se manter no mundo dos negócios, né? Então, esse começo foi dessa maneira. E aí nós aprendemos muito, isso aqui já foi bastante largamente mencionado. O Mowbray deu uma atenção aqui para o mercado brasileiro assim, muito grande. Ele esteve conosco aí no Brasil muitas vezes. Eu me tornei amigo do Mowbray, porque nós tínhamos um compromisso, digamos, negocial, mas nós também tínhamos desenvolvido um relacionamento, né? E a mecânica que ele tinha, a metodologia dele era de reuniões regionais a cada 2 anos e reuniões internacionais ou multirregionais a cada 2 anos também, intercalando uma com a outra. E, com isso, nós podíamos trocar ideias e, enfim, fazer a evolução do produto, dos serviços, etc. Eu até conto para vocês o seguinte, que quando eu estive lá na Inglaterra, fazendo a certificação necessária para obter a franquia do Mowbray, eu pensei comigo assim, na próxima conferência que a gente for participar, quem sabe eu já vou levar alguma sugestão, alguma ideia, etc. Né? Bom, o que aconteceu foi o seguinte, que na área técnica, ou seja, na área metodológica, nos conceitos, praticamente o método ele tem tanta consistência, ele é tão poderoso que o que a gente precisa mesmo é entender o método, né? Porque muitos falam, eu estou fazendo RCM e tal, mas eles não estão entendendo direito o que eles estão fazendo. E, às vezes, podem errar num ponto ou no outro e o resultado que se esperava pode se tornar deficiente ou não acontecer. Agora, o outro lado do problema, que é como fazer com que esse método, que parece tão bom e tão fascinante e é consistente, se desenvolva nas empresas, se tornou, digamos, um debate permanente para aqueles que estavam
na nossa área de ação, né? Porque quase sempre o ingresso do assunto se dava pelo lado da manutenção e depois encalhava na organização mais alta, que não queria investir naquilo, não tinha entendido por quê, e vamos dizer, mesmo na área de manutenção, poderia ter conflitos gerenciais, e o gerente de manutenção falou, bom, não vou comprar essa briga, porque eu tenho tanta coisa para fazer, e para que eu vou entrar nisso? E aí esse assunto ficava postergado. Então, assim, a maior dificuldade, né, é isso, é você conseguir reunir o grupo, né? Se você tiver condições de abreviar o tempo de reunião do grupo, e muitas vezes, né, que é o que dá mais trabalho, escrever efeito dá muito trabalho, né? Eu sei que vai escrever o efeito lá, aí você já deixa um efeito sinalizado lá no Ctrl+C, Ctrl+C, beleza, aí você vai lá, muda. Não, essa aqui não é 12 horas, não. Essa aqui é 14, essa aqui é 6, essa aqui é 4. O que mudou no efeito? Não mudou nada desse aqui para lá. Então, todo esse trabalho mecânico, né, que é a grande função da digitalização, é essa, né? É você tirar o trabalho que é o trabalho mecânico, né? Você reduzir esse trabalho mecânico e você ter tempo para pensar a respeito daquilo que está sendo colocado. Né? Eu vejo que tem muita aplicação, tem muita oportunidade, dá para fazer muita coisa com isso, e com toda certeza vai ficar muito mais fácil de construir um estudo de RCM. Cara, vou te ser muito sincero, Denis, eu achei muito fantástico, cara. Mas, mais uma vez, eu vou trazer aqui, o grande diferencial não é o que você mostrou agora, de clicar botão, etc, etc. É o histórico de 20 anos que vocês têm na SQL. Então, isso que é o ouro. Isso aí que é o diamante lapidado que vocês têm, o conhecimento abarcado de 20 anos construindo essa base de dados que você tem. Cara, eu aperto o botão e tenho isso. Eu falo, não, meu amigo, olha, você pode pedir por chat GPT, conforme você falou aí, vai dar um pouquinho de trabalho, porque tem as etapas. Aqui as etapas já estão no prompt, né? Vai dar um pouco de trabalho, mas você pode pedir assim, olha, me faça, por exemplo, um plano de manutenção para um Airbus 320. Pergunto, você voaria nesse avião? Eu não. Mas é fantástico, né, pessoal? A gente vê aí a produtividade e o ganho que a gente tem quando a gente tem uma tecnologia que consegue te entregar um valor agregado, né? Tanto em qualidade quanto em tempo. Eu sempre gosto de trazer a conexão, né, que a gente precisa ter uma base técnica para poder questionar, para poder entender o contexto operacional também, justamente para poder direcionar aí as melhores estratégias, né? E como o Ulisses comentou, acho que o histórico que você traz, Denis, desses 20 anos aí, ou mais, né, acaba dando aí uma boa consistência para o processo.